Olá a todos, eu sou Alicia Danara, sou licenciada em Psicologia e estudante do mestrado em Psicologia da Educação, do Desenvolvimento e Aconselhamento. Então, hoje vamos falar aqui do suicídio infantil. Estou aqui a olhar sobre o meu papelzinho. Causas e consequências. Para começar, quando nós falamos, quando nós pensamos, ou quando a Tatiana entrou em contato comigo a respeito de suicídio infantil, o primeiro pensamento que me surgiu foi: como assim? Suicídio infantil. Vamos aqui caracterizar ou especificar, delimitar a infância como sendo do nascimento até aproximadamente os 11, 12 anos, onde começa a pré-adolescência. Portanto, estamos a falar de muito tenra idade, de uma idade muito tenra, para que estas crianças, para que estas pessoas nessa fase da infância saibam o que é o suicídio, pensem em cometer o suicídio e, em alguns casos, infelizmente, consigam. A nossa sociedade angolana, infelizmente, nós, os psicólogos ou a psicologia, ainda tem pouco espaço. Cada vez mais há profissionais que se levantam, sim, mas a nossa ordem não é tão organizada, os estudos acabam por ser prejudicados por essa ordem ainda inexistente e, consequentemente, há uma falta de estudos científicos palpáveis, estudos científicos que realmente caracterizem toda a população, que realmente possam nos dar índices de qual é a incidência, qual é a taxa de suicídios, de tentativa de suicídios na infância. Isso por falhas ou lacunas de diversas ordens, não só a nível da psicologia, como a nível da organização da sociedade em si, como a nível dos veículos de informação, de como a informação circula em território nacional e internacional e não só. Para dizer que nós não temos uma real noção de qual é o quadro em termos de suicídio infantil em Angola. Houve-se de alguns casos, houve-se de algumas tentativas, mas que a falta de informação não nos coloque num lugar de acomodação, pensando que o suicídio infantil não existe, que o risco de suicídio infantil é uma realidade distante, é uma realidade para países extremamente envolvidos, para países do primeiro mundo. Não. Infelizmente, não. E nós, como adultos, como pais, como educadores, precisamos de ter isso em atenção. Como é que uma criança dos 0 até os 12 anos sabe que existe sequer a possibilidade dela tirar a própria vida? Isso é uma reflexão que deve chamar a nossa atenção, é uma reflexão que deve nos intrigar o bastante para que nós possamos tomar atitudes. Quando nós falamos de causas, esse é o ponto de partida. Por que uma criança sabe o que é o suicídio, tem sequer o pensamento ou a ideia de tirar a própria vida? Então, temos que ter atenção com a rotina e com o estilo de vida das nossas crianças. O que é que elas ouvem, o que é que elas veem, como é que elas passam o tempo, muitas das vezes nas redes sociais ou em companhias que não contribuem para os nossos princípios e valores dentro de casa. Muitas vezes dentro de casa nós achamos que há um certo controle, um certo domínio, mas o que acontece fora de casa nós não acompanhamos e não sabemos. Muitas vezes dentro de casa até pensamos que estamos a acompanhar e a ter um certo controle e domínio, mas o que as crianças estão a ver nas redes sociais nós não sabemos, então há que se ter uma atenção. Recentemente eu cruzei com um vídeo nas redes sociais de um menino a dizer que queria o pai ou a mãe mortos, porque ele viu num desenho no YouTube o boneco ou o personagem do desenho que ele estava a assistir a dizer que queria também os pais mortos, ou que era muito bom ter os pais mortos. Portanto, nós não podemos nos enganar a pensar que porque o que está a passar no ecrã, na tela ou na televisão é uma imagem infantil, aquilo está a transmitir ou a passar para as crianças coisas igualmente infantis ou inocentes. Existem muitos desenhos animados
que ensinam às crianças coisas assustadoras, que ensinam às crianças atrocidades, que semeiam na mente e no coração das crianças ideias macabras e perigosas para a própria criança ou para as pessoas que estão ao redor dessa criança. Então essa é a primeira causa. Nós precisamos de ver como é que essa informação, como é que esse conhecimento do que é o suicídio, do que é tirar ou tentar tirar a própria vida, chega até as nossas crianças. E já a partir daí começar a criar limites e a levantar as barreiras que estiverem ao nosso alcance. Uma segunda causa que podemos mencionar aqui é a falta de entendimento da necessidade de uma saúde mental, do que é a saúde mental e do que é que a criança precisa para beneficiar de uma saúde mental. Porque uma criança que está bem e que está equilibrada e que vive num meio envolvente que atende às suas necessidades, por mais que cruze com conteúdos semelhantes aos que eu mencionei, a criança não vai ser levada a consumir certos hábitos e práticas, a não ser que ela já esteja em situações de risco, em outras situações de risco. Por isso é muito importante nós como adultos termos em atenção as situações que prejudicam a saúde mental das nossas crianças. Muitas vezes, quando há situações de luto, de abusos sexuais que nem chegam às vezes ao conhecimento dos pais, bullying e isolamento na escola ou nos meios que a criança frequenta, aí começam a se desenvolver outros distúrbios como depressão e ansiedade. Muitas vezes falamos de acontecimentos que passam, a nossa capacidade de controlo ou então de coisas que acontecem longe de nós, mas muitas vezes nós como adultos contribuímos negativamente para a saúde emocional das crianças. Muitas das vezes somos nós que fazemos bullying, pensamos que estamos a brincar ou estamos a rir, mas nós não sabemos, na verdade, de que forma os nossos comportamentos ou os nossos posicionamentos estão a impactar a vida interior da criança, na sua mente e no seu pensamento. E somos nós que ensinamos às crianças como é que elas se veem, como é que elas se sentem a seu respeito, qual é o valor que elas têm para nós, para elas, para o mundo e para a sociedade. São as coisas que nós precisamos de ensinar, são as coisas que nós precisamos de ter em atenção, que as crianças precisam de saber que são amadas, que têm valor, que são queridas, que se estão a passar por um problema têm a quem recorrer para encontrar solução e direção. E muitas vezes nós não temos isso em atenção, porque a saúde mental para nós, apesar de que os tempos tenham mudado, mas em muitas casas a saúde mental ainda não é um assunto. Não é um tema a ser discutido, não é um elemento a se ter em atenção. Assim como o nosso corpo físico não fica nutrido por acaso, a mente das nossas crianças também não se torna uma mente saudável e sã por acaso. É preciso que haja um trabalho ativo para que a saúde mental, o bem-estar mental se torne uma realidade. Então nós como adultos temos que ter em atenção como é que se desenrola a nossa vida e como é que se desenrola a vida das nossas crianças. A que tipo de situações elas estão sujeitas. Falei de luto, mas podemos falar do divórcio dos pais, ou de ter um pai ou um dos progenitores ausentes. Pode até ter os dois presentes, mas perceber que, ok, outras pessoas vivem em casa com o pai e a mãe, mas eu não vivo. Ou o meu pai e a minha mãe já não estão juntos. O que é que aconteceu? Outras situações que, independentemente do que acontece na vida dos adultos e do casal, tem que haver muita sabedoria, tem que haver um filtro na maneira como aquilo chega até a criança. Há aspectos e facetas dos relacionamentos dos adultos, das dificuldades que os adultos passam, que não devem ser do conhecimento das crianças, porque elas não têm estrutura para lidar com aquilo. Há crianças que presenciam violência doméstica, há crianças que ouvem as mães ou os pais a falarem mal da mãe ou do pai. Se for a mãe a falar mal do pai, o teu pai não presta para nada, o teu pai é isso e aquilo, e vice-versa. O pai às vezes a falar mal da mãe, a tua mãe é uma malandra, é uma bandida, coisas que as crianças não têm estrutura para carregar. E muitas das vezes vão sentir-se culpadas. Daí que nós vamos perceber que até agora, para chegarmos num tema como suicídio infantil, tudo está a girar em torno, muitas vezes, da sociedade adulta. Porque uma criança por si só nunca vai
pensar que eu quero tirar a minha vida. E como é que eu faço isso? E o que é que eu ganho com isso? Então nós temos que ter em atenção a forma como as crianças têm vivido, as coisas que nós temos achado normais, submetermos as nossas crianças e percebermos que não é normal, não é suposto as crianças terem contacto com certos conteúdos ou com certas informações das nossas experiências de vida como adultos e lutarmos para, dentro daquilo que estiver ao nosso alcance, proporcionarmos às crianças a melhor infância possível, a infância mais equilibrada possível, com bastante diálogo, esclarecimento das situações dentro do nível de entendimento da criança, porque elas vêm com muita sede ao mundo, muita sede de conhecimento, e quando esse conhecimento não é sanado dentro de casa, com o pai, com a mãe, com adultos de confiança, a rua é cheia de meios de resposta. A internet é cheia de meios de resposta. E hoje nós temos pais que têm medo de não deixar a criança com um dispositivo eletrônico. Mas nós temos que ter consciência dos riscos. Isso é um mundo. Quando uma criança pega num tablet, num iPad, num telefone ligado à internet, é um mundo que ela está a ceder. Então nós temos que ter isso em atenção. Ela pode não cruzar com conteúdos que ensinam diretamente o suicídio, mas pode cruzar com conteúdos que são extremamente sensíveis para a mente dela. Falei de violência doméstica, mas também posso falar de pornografia. E automaticamente o cérebro vai entrar em disfunção porque está a ter que lidar com coisas que não está preparado para lidar. Então há muitos sintomas que nós vamos observar que nós precisamos de ter muita atenção e ser minuciosos até encontrarmos a causa, para poder tratar da causa. Então estas são algumas das causas e quando passamos a falar de consequências, elas também vêm muito das causas. Imagina uma criança que está na escola ou na vizinhança e ouve dizer que outra criança como ela decidiu tirar a própria vida. Como é que um assunto dessa dimensão é levado ao conhecimento de outras crianças? Tem que se ter muito cuidado e muita sensibilidade, porque ao comunicar sobre isso podemos entrar numa das consequências, que é sensibilizar, mas não de uma forma positiva, ou seja, tornar outras crianças também sensíveis ou suscetíveis a pensamentos suicidas. Precisamos de ter isso em atenção. Consequências a nível da família, a nível da sociedade. Como é que uma mãe que tem um filho a tirar a própria vida vai se sentir? Como é que um pai, um tio que tem um filho ou sobrinho a tirar a própria vida vai se sentir? Como é que essa pessoa vai lidar com esse luto? Não é um luto porque aconteceu uma infelicidade, por exemplo, a nível de doença ou um acidente, mas porque a própria pessoa olhou à volta ou passou por alguma experiência e chegou à conclusão que a solução é tirar a própria vida. O sentimento de culpa, de responsabilidade não cumprida ou não atendida que as pessoas envolvidas ou próximas a essa criança vão sentir, vai carecer de muito acompanhamento. Continuando a falar de consequências, quando uma criança se perde e quando perdemos uma criança para o suicídio, toda a sociedade perde. Não é só a família que perde, não são só os amigos que perdem, mas toda a sociedade perde. Porque estamos a falar de uma vida que tinha potencial para dar frutos, que tinha potencial para dar alegria, para tornar o mundo um lugar melhor. E simplesmente essa criança interrompe a própria vida. Eu acho que uma das consequências do suicídio infantil devia ser a comoção de toda a sociedade, para nós aprendermos a ouvir mais, a olhar com olhos de ver, para nós colocarmos a saúde mental no seu devido lugar, darmos a devida importância, para nós como pais darmos mais lugar ao diálogo, darmos mais lugar a ouvir o que a criança tem a dizer, a dar valor ao que a criança mostra que dói a ela, que incomoda a ela. Porque nós não sabemos o que vai no interior de cada um. E como cristã, não posso deixar de mencionar uma realidade espiritual que vai além do nosso entendimento ou da nossa visão física. Então nós precisamos de ter em atenção, para quem é temente a Deus, precisamos
de buscar a face do Senhor em prol das nossas crianças. Nós vamos guardar nessa realidade física, sim, vamos ter os cuidados que eu já mencionei, mas a nível espiritual vamos ter em atenção também que existe um inimigo das nossas almas e das almas das nossas crianças. Um inimigo que se levanta para matar, roubar e destruir. Para destruir os planos e propósitos de Deus na vida de cada pessoa e de cada criança. Portanto, é uma realidade que não pode nos estar alheia, para cultivar em nós o desejo de ter um posicionamento certo e correto. Porque não é normal. A primeira coisa que eu mencionei é a última que eu volto a mencionar. Não é normal. E isso precisa de nos inquietar o bastante para estimular atitudes a nível das nossas casas, das nossas famílias, a nível das nossas escolas, a nível da nossa sociedade, a nível do nosso posicionamento nas redes sociais. A nossa indignação precisa de produzir ação que resulte na melhoria da saúde mental das nossas crianças, na melhoria do estilo de vida das nossas crianças e das informações ou conteúdos a que elas estão sujeitas, para que nós possamos dar às crianças a infância que lhes é de direito, para que elas possam crescer de maneira equilibrada e saudável para beneficiarem desde a infância até a vida adulta e ao final dos seus dias de uma saúde mental positiva ou boa e de uma estabilidade emocional que será muito necessária para não verem na morte e no suicídio a solução para os seus problemas.